Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. 37 mil casais brasileiros se separaram só no primeiro semestre desse ano. O número é 24% maior que no primeiro semestre de 2020. A pandemia e o isolamento social são apontados como os principais responsáveis por esses números. Conviver hoje está mais difícil que antigamente? Os relacionamentos na pandemia são o tema do Panorama que começa agora. Eu converso com a psicóloga e professora da PUC Minas, Márcia Mansur. Márcia, muito obrigado por nos atender. Márcia, no primeiro semestre de 2021, a gente teve um aumento de 24% em relação ao primeiro semestre de 2020 no número de divórcios. Você acredita que a pandemia foi a principal ou talvez a única responsável por esse aumento? Ou há aí outros fatores também a serem considerados? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Acho que falar de relacionamento é algo complexo, né? Eu acho que nós estamos lidando aí com uma questão complexa, que é a convivência, né? A convivência com o outro. A gente percebe aí na pandemia como que essa convivência, que é algo fundamental na nossa vida, a gente precisa da convivência com as pessoas, mas como que essa convivência de uma forma exacerbada, uma convivência muito intensa, ela trouxe aí conflitos maiores, né? Eu acho que isso sobrecai aí nos relacionamentos amorosos, no casamento de uma forma muito forte, né? As pessoas viveram mais juntos. Viver junto é importante, mas viver junto exageradamente pode estar trazendo outros conflitos, o que leva aí a um número maior de separação. O isolamento social, ou seja, estar dentro da mesma casa é mais difícil? Quer dizer, aqueles casais que muitas vezes trabalhavam fora, cada um no seu local de trabalho, convivendo com mais gente, agora tendo que se isolar e estar convivendo em mais tempo ao longo do dia, isso pode ter gerado mais conflitos? Eu acredito que sim, né? Quando a gente tem uma convivência normal aí na vida cotidiana, a gente tem outras vivências, né? A gente tem um espaço para a gente mesmo, para a nossa individualidade, é fundamental para manter hoje as relações, né? E quando a gente está, então, em relações muito próximas e o convívio passou a ser muito maior, né? Eu acho que essas diferenças realmente surgem e intensificam aí realmente esses conflitos. Eu acredito que o isolamento, ao mesmo tempo que nos trouxe aí uma vulnerabilidade muito grande, né? Exatamente por a gente precisar das outras pessoas, eu acho que na questão do casamento ela intensifica. As pessoas cada vez mais próximas, as pessoas vivenciando mais de perto suas diferenças, as pessoas não tendo muito contato com outras, né? Elas se fecham no casal, muitas vezes, ou na própria família, né? E isso pode gerar, inclusive, a violência. Eu acho que a gente percebeu, inclusive, que os casos de violência doméstica aumentaram, violência contra a mulher, violência contra as crianças, exatamente por esse convívio exagerado, né? Esse convívio exacerbado que a pandemia e o isolamento provocaram. Bom, Márcia, eu queria te mostrar para os nossos espectadores um estudo da Faculdade de Medicina da UFMG que ouviu 2.400 pessoas pela internet fazendo perguntas sobre os impactos da pandemia nos relacionamentos e no humor delas. Veja só algumas conclusões. A gente observou uma piora no humor das pessoas, então as pessoas estavam se sentindo mais tristes, mais solitárias, mais ansiosas, as pessoas estavam com mais problemas de sono. E isso, no geral, houve uma piora durante a pandemia. Só que a parte interessante é que as pessoas que estavam no relacionamento, então pessoas que estavam namorando, ou morando junto, ou casadas, ou ficando com alguém, pessoas que estavam em qualquer tipo de relacionamento amoroso, elas tiveram uma piora no humor menos acentuada, por assim dizer. Elas ainda tiveram uma piora, mas quem não estava no relacionamento teve uma piora ainda maior, sabe assim? Então,
Isso foi bastante interessante, a gente percebendo como que o suporte do companheiro, do parceiro é importante. Márcia, esse suporte, ter alguém ao lado num momento complicado como é uma pandemia, isso torna essa situação um pouco mais suave? Com certeza, eu acho que ameniza demais, né? Porque o isolamento nos deixa vulnerável, né? A gente fala de vulnerabilidades relacionais, vulnerabilidades, fragilidades aí ligadas às relações que a gente tem. O sujeito é um ser relacional, a gente precisa do outro para conviver. E na pandemia e esse isolamento, então, nos deixou mais vulneráveis, porque a gente não tinha essa socialização tão importante e fundamental na nossa vida, fundamental para nos constituir enquanto sujeito. Então, nós nos sentimos muito sozinhos. E essa solidão, na verdade, foi vivida de formas muito diferentes entre as pessoas. Então, eu acredito que ter um companheiro, uma companheira, alguém do lado nesse momento, é algo que pode ter fortalecido mesmo essa vivência pessoal, né? Como uma pesquisa disse, essa convivência com um parceiro afetivo, uma parceira afetiva, amenizaram com certeza as relações, né? E nos ajudaram a nos manter aí com projetos de vida, né, a nos manter aí de alguma forma com uma autoestima melhor. Acredito que essa convivência realmente favoreceu a vida das pessoas que tinham aí algum tipo de relacionamento afetivo. Pois é, a pesquisadora falou também sobre um termo que ela chamou de responsividade, que seria o carinho, a atenção, a validação que um parceiro tem com o outro. E ela conta que ela encontrou essa validação mais nos namorados do que nos casais casados. Veja só. Para casais que não moram juntos, aqueles que percebem os seus parceiros como mais responsivos têm uma piora do humor suavizada, sabe assim, em relação aos estresses causados pela pandemia. E isso foi bastante interessante, assim, da gente observar, inclusive, que faz diferença, né, o tipo de relacionamento que você tem. Uma das nossas hipóteses é que talvez casais que não moram juntos demandem mais dos parceiros, e talvez essa responsividade seja mais importante quando você não está dividindo a mesma casa, quando você não está dividindo o mesmo ambiente com essa pessoa. Márcia, como fazer com que esse entusiasmo, talvez, do namoro, esse carinho maior, essa validação, ela continue com o casamento? Ou seja, que a chama não se apague. É difícil, né, continuar, ou é algo que pode ser feito por vários casais? Eu acho que é o desafio da convivência diária, né? Quando a gente está em um namoro, a gente tem um certo distanciamento. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa de pessoas, da convivência, a gente também precisa do nosso espaço pessoal, a gente precisa também dos nossos projetos de vida pessoais para além dessa relação. Então, eu imagino que, assim, quando a gente está, as relações de namoro, nos garantem outros espaços também, né? Outros espaços de vida, de projeto de vida. No casamento, isso tende a diminuir, né? A vida social e outras relações que a gente pode construir, as próprias relações de trabalho. Na pandemia, essas relações diminuíram mais ainda. Então, a convivência, que é fundamental na vida, se torna algo muito, muito intenso. E essa intensidade pode ter não deixado espaços aí, né, para outros projetos, para outras vivências. Então, assim, eu acho que é possível, é o grande desafio, conciliar, né, essa construção aí a dois, essa construção amorosa de um casal, mas também essa construção de um espaço mais pessoal, mais individual, né, a gente conseguir conciliar a vida a dois com a vida pessoal também, né, eu acho que é fundamental a gente ter os nossos projetos de vida, as nossas relações de trabalho, as nossas relações de amizade, para além da relação amorosa. Eu acho que isso pode ajudar a dar arejar, né, as relações, como a gente diz. Pois é, eu queria tratar de um outro assunto, que é o seguinte: recentemente uma apresentadora muito conhecida na internet, chamada Titi Miller, ela separou-se do marido.
E a relação dos dois era tida na rede social como o casal perfeito. Eles faziam tudo junto, eram um casal maravilhoso e as pessoas que, né, estavam de fora se surpreenderam com essa separação. Às vezes, essa imagem do casal perfeito, ela costuma ser muito enganosa, né? Existe casal perfeito? Com certeza, eu acho que assim, as redes sociais e a mídia romantizam e idealizam as relações, né? As pessoas postam, as pessoas dão visibilidade aos momentos bons da vida e fica parecendo que o relacionamento perfeito existe, né? Eu acredito que não existe um relacionamento perfeito, mas essa exposição apenas dos momentos perfeitos faz com que as pessoas idealizem, romantizem e, consequentemente, achem, então, que o problema está com ela, com a sua relação, enquanto na verdade, não é isso, né? Os problemas e os conflitos existem em qualquer casal, em qualquer relação, e as redes sociais e essa exposição perfeita da mídia, eu acho que ela tem contribuído aí, né, para as decepções amorosas e para as pessoas acabarem se culpabilizando e achando que a sua relação está longe do ideal, quanto, na verdade, a gente constrói as relações no cotidiano, ora boas, ora não tão boas, e isso faz parte das relações humanas e das relações amorosas de uma forma geral. Acho que a gente precisa dar uma desmistificada, né, nessa imagem da relação ideal, né, do casal ideal, porque isso realmente está longe de existir. Pois é, nós buscamos na internet o depoimento de um advogado de família que também falou justamente sobre isso, sobre essa imagem do casal perfeito. Vamos ver. Na sociedade de consumo, né, e do espetáculo, o amor se consome mais rápido, tem se consumido mais rápido. E a pandemia, o que ela fez? Ela escancarou que, às vezes, eu era infeliz e não sabia. E eu ficava o dia inteiro fora, viajava, e não sabia que eu era infeliz ali naquele casamento. Márcia, ou seja, é o que a gente está falando aqui, né? A situação não era escancarada e na pandemia se escancarou, vamos dizer assim. E pode ser assim, que eu até nem era infeliz, mas eu tinha mais espaço, eu tinha outras vivências, né? E a vivência amorosa, ela não pode ser a única na nossa vida, né? Então, quando isso veio muito para perto, quando isso ficou muito intenso, os problemas apareceram, né? Eu acho que é saudável esse distanciamento e a pandemia não proporcionou isso que é tão saudável da gente ter essa separação da nossa vida privada para a nossa vida conjugal, para a nossa vida a dois. Pois é, o advogado acredita ainda que o número de divórcios pode aumentar depois da pandemia, veja só. Eu acho que depois que passar a pandemia, eles vão aumentar muito mais, porque tem um represamento por quê? Por causa da questão econômica. Muitas pessoas não podem se divorciar agora por uma questão econômica. Olha, nós só temos uma casa, nós vamos divorciar e nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar na mesma casa, né? Essa é a primeira questão. Márcia, você acredita que podem aumentar realmente o número de divórcios daqui para frente por causa desses conflitos de relações que a gente viveu nesse momento? Bom, eu acho que essa questão econômica realmente ela é forte, né? Quantos casais a gente conhece que não estão mais juntos, mais precisam, não têm condições de se separar. Eu realmente, assim, não sei, né? Acho que o desafio aí que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como é que vai ser a nova vida daqui para frente. Eu acho que essa tendência ela pode acontecer, né? Mas ela pode também, quando as pessoas voltarem a sair das casas, quando as pessoas voltarem a ter a sua própria vida, isso pode voltar a entrar no eixo, né? Acho que nós vivemos um momento muito difícil nesses últimos 2 anos, que gerou uma insegurança, que gerou medo, que gerou tristeza, as coisas foram muito intensas. Então, assim, eu acho que a gente pode isso acontecer, mas a gente pode também conseguir voltar a uma vida mais normal, né? Voltar a ter as nossas relações para além da relação amorosa, e isso pode vir também a voltar, né? A gente a conseguir, né? Conciliar aí
a vida amorosa com os outros interesses da vida diária. Pois é, para finalizar, falando um pouquinho mais dessa questão da vida amorosa e, infelizmente, das separações que podem vir a acontecer, como tornar esse processo menos doloroso e não fazer com que aquela pessoa que já foi seu companheiro se torne seu inimigo? Existem algumas dicas aí para tornar esse processo, que normalmente é doloroso, o menos doloroso possível? Bom, eu acho que procurar o respeito, né? Respeitar as diferenças entre as pessoas pode ser um caminho muito importante, né? Nós vivemos aí, acho que o grande desafio das nossas relações é realmente a intolerância com a diferença. A gente quer que o outro pense como nós, seja como nós, e quando o outro pensa diferente, tem interesses diferentes, ele vira nosso inimigo, né? Eu acho que uma coisa importante da gente pensar é tentar respeitar e entender que que as pessoas são diferentes, e que essas diferenças elas podem ser conciliadas ou não, né? Então entender que o fim de um relacionamento não necessariamente nos torna inimigo da outra pessoa. A tolerância de um processo pessoal de um autocuidado, né? E da gente repensar também as nossas atitudes no dia a dia pode ser importante. Queria ressaltar que isso é diferente da gente pensar nas violências. A gente precisa identificar até onde essa diferença ela tem se tornado violência. E aí a gente tem percebido um número muito grande de mulheres que sofrem violência mesmo, né? Na maioria mulheres, não é só esse caso, mas a gente tem percebido um número muito grande de violência contra a mulher, de abusos contra a mulher, abusos emocionais, abusos psicológicos e não só abusos físicos, que se intensificaram também com essa convivência, né? Mas quando a gente não está tratando aí de poder de um sobre o outro, é muito importante que a gente tente se respeitar e respeitar as diferenças entre as pessoas. Acho que isso passa a ser fundamental aí para a gente conseguir passar por esses momentos de uma forma mais natural, né? De uma forma mais respeitosa aí na nossa vida. Márcia, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês, agradeço aí a participação e tudo de bom. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.